Sensação. Zelensky cede à pressão do ZA. A Europa pisa fundo no acelerador. A decisão da UE muda as regras do jogo global. A Casa Branca está lutada. Marco Rubio ficou do lado da Ucrânia. Erdogan retorna como árbitro da guerra. Não haverá paz sem a Turquia. Sensação de negociações. Rejeição da OTAN. Caos no Estado-Maior russo. Pânico, pressão e repreensão vindas de cima. Os ocupantes cercados em Kupiansk e Pokrovsk tornaram-se túmulos para o exército russo. Contarei todos os detalhes em instantes. Saudações, este é o Ucrânia Hoje, eu sou Victoria Panchenko e estes são os últimos acontecimentos. Sensações. Segundo a Reuters, Zelensky propôs o abandono do programa de adesão da Ucrânia à OTAN em troca de garantias de segurança do Ocidente. Desde o início, o desejo da Ucrânia era aderir à OTAN. Essas são verdadeiras garantias de segurança. Alguns parceiros do EUA e da Europa não apoiaram essa direção. Assim, hoje, garantias bilaterais de segurança entre a Ucrânia e os Estados Unidos, ou seja, garantias dos Estados Unidos semelhantes ao artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte para nós e garantias de segurança de colegas europeus, bem como de outros países como Canadá e Japão, representam uma oportunidade de evitar uma nova invasão russa. O presidente destacou que as garantias de segurança devem ser juridicamente obrigatórias. Como aponta a Reuters, essa mudança na retórica de Kiev é importante. Afinal, a adesão da Ucrânia à OTAN está consagrada na Constituição e uma das metas militares proclamadas pelo Kremlin era impedir a adesão de Kiev à aliança. Segundo o jornalista, Vladimir Putin quer um compromisso por escrito dos principais países ocidentais de não expandir a OTAN para o leste. Um plano de paz para a Ucrânia nunca será um plano que agrade a todos. Haverá concessões, enfatizou o presidente. Zelensky. O mais importante é que o plano seja o mais justo possível em relação à Ucrânia. O mais importante é que seja um passo eficaz e significativo para o fim da guerra, e não apenas um pedaço de papel. E foi de tal forma que a Rússia não pôde iniciar uma terceira agressão contra o povo ucraniano. A Turquia é a favor de um referendo na Ucrânia. É notável que várias questões relativas ao fim da guerra na Ucrânia só podem ser resolvidas por meio de referendo ou eleições. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan. O funcionário também observou que os problemas relacionados à Ucrânia continuarão em 2026, pelo menos no primeiro e segundo trimestres. Alguns pontos do acordo de paz só podem ser resolvidos exclusivamente por meio de referendo, pois podem envolver decisões sob as quais o líder político não desejará assinar sozinho. É notável que Zelensky encarregou a elaboração de um projeto de lei sobre a possibilidade de realizar eleições durante a lei marcial. Na semana passada já foi realizada uma reunião de trabalho sobre esse assunto no banco, segundo informaram várias fontes ao veículo RBC Ucrânia. Um projeto de lei atualmente em elaboração. Entre as inovações em discussão está a possibilidade de votação em vários dias e a realização do procedimento em um prazo comprimido de até 60 dias, como no caso de eleições presidenciais antecipadas. Não estou me segurando na cadeira. Acredito que a Ucrânia deva estar preparada para qualquer desenvolvimento dos acontecimentos. Ele observou que pediu ajuda aos parceiros para lidar com a situação de segurança durante as eleições. Eu disse aos deputados para prepararem opções sobre como implementar isso caso a situação se desenvolva dessa forma. Eles precisam desenvolver opções para a realização de eleições em um futuro próximo. Ao mesmo tempo, as fontes da publicação enfatizam que a iniciativa não está relacionada a planos concretos para a realização de eleições. E foi uma reação à declaração de Trump de que não havia votações na Ucrânia há muito tempo. A lógica, segundo as fontes, é simples. Se há críticas sobre a ausência de eleições, Kiev demonstra estar pronta para esse cenário. O pêndulo político voltou a oscilar nos Estados Unidos. Um congressista republicano decidiu agitar o espaço informativo. Ele apresentou um projeto de lei para a saída dos Estados Unidos da OTAN. Ele afirma que a aliança é um resquício da Guerra Fria e que o dinheiro deve ser gasto não com aliados, mas com as próprias fronteiras. O que está por trás dessa iniciativa e qual a chance de ela se tornar realidade? Vamos analisar. O membro da Câmara dos Representantes do CIENUA, o republicano Thomas Massie, apresentou um projeto de lei para a saída dos Estados Unidos da OTAN. E isso ficou conhecido a partir do texto do projeto de lei que Massie publicou na rede social X. A OTAN é um resquício da Guerra Fria.
Os Estados Unidos devem sair da OTAN e usar esse dinheiro para proteger nosso país e não países socialistas. Hoje apresentei o projeto de lei HR 6508 para encerrar nossa participação na OTAN. Em seu projeto de lei, Massi declarou que a OTAN foi criada para se opor à União Soviética, que se desintegrou há mais de 30 anos. Desde então, o envolvimento do ZFOA custou trilhões de dólares aos contribuintes e continua a acarretar o risco de envolvimento do ZFOA em guerras estrangeiras. O projeto de lei exige que o presidente dos Kiostekua, Donald Trump, notifique formalmente a OTAN sobre a retirada no prazo máximo de 30 dias após a entrada em vigor da lei. Além disso, o documento afirma que o objetivo original do bloco, da época da Guerra Fria, já não corresponde mais aos interesses nacionais dos Estados Unidos. O projeto de lei estabelece que os membros europeus da OTAN possuem potencial económico e militar suficiente para garantir sua própria defesa e impede o uso de recursos dos contribuintes americanos para financiar os orçamentos conjuntos da organização. Mas para entender completamente essa declaração desse republicano, é preciso primeiro saber quem é Thomas Massie. Esse congressista é um congressista bastante peculiar. Ele é representante, digamos assim, de um segmento do Partido Republicano que é associado ao movimento MAGA. Ou seja, ele é em grande parte um isolacionista. Defende a minimização da intervenção do Estado na vida das pessoas. E, de modo geral, defende que os Estados Unidos minimizem sua participação na implementação de qualquer política externa. O cientista político Piotr Oleszczuk está convencido de que não se pode dizer que essa opinião e que uma declaração tão contundente de Massie seja algo predominante nos Estados Unidos. No entanto, no contexto da introdução pelo governo do ZEUAN de uma nova versão da estratégia de política externa, que já provocou um intenso debate não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Provavelmente ele está tentando, de alguma forma, usar essa tendência para implementar sua própria visão do futuro do ZEUAN. A agência Reuters, citando fontes, informa que na semana passada ocorreu em Washington uma reunião entre funcionários do Pentágono responsáveis pela política da OTAN e várias delegações europeias. Durante as negociações, Washington não anunciou planos de sair da aliança, mas quer que a Europa assuma a maior parte das capacidades convencionais de defesa da OTAN, desde a inteligência até os mísseis. O prazo estabelecido pelos americanos é 2027. Transferir esse fardo dos Estemeira para os membros europeus da Organização do Tratado do Atlântico Norte mudará radicalmente a forma como os Estados Unidos, um dos fundadores da aliança do pós-guerra, cooperam com seus parceiros militares mais importantes. Além disso, segundo informações da mídia, durante a reunião, representantes do Pentágono destacaram que Washington ainda não está satisfeito com as medidas que a Europa tomou para fortalecer seu potencial de defesa após a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. A transição de Trump, devido ao baixo ânimo, está se intensificando. Os Estados Unidos, de acordo com Patten, declaram que não estão interessados em proteger especialmente a Europa, que a Europa deve se defender sozinha e que suas prioridades são a região do Pacífico. A mídia relata que autoridades americanas informaram seus colegas que, se a Europa não cumprir as exigências até 2027, os ICUA podem deixar de participar de alguns mecanismos de coordenação de defesa da OTAN. Qual é a particularidade da estratégia? Embora a estratégia não preveja explicitamente a saída dos Estados Unidos da OTAN, fica claro ali. Trata-se do fato de que os Estados Unidos vão reduzir sua participação nos programas da OTAN e que os europeus devem, por si mesmos, em primeiro lugar, se defender. No geral, essa defesa da Europa já não é mais um problema dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, vários funcionários europeus declararam que o prazo até 2027 é irrealista. Independentemente de como Washington avalie o progresso, pois a Europa precisa de mais do que dinheiro, é necessária também vontade política para substituir certas capacidades do ZEUAN no curto prazo. Declaramos claramente a necessidade de que os europeus liderem a defesa convencional da Europa. Buscamos trabalhar por meio dos mecanismos de coordenação da OTAN para fortalecer a aliança e garantir sua viabilidade a longo prazo, já que os aliados europeus assumem cada vez mais a responsabilidade pela dissuasão e defesa convencionais na Europa. Mas, seja como for, uma coisa é clara: há muitas questões acumuladas em relação à OTAN.
Sim, e os próprios americanos deixaram claro como era antes. Agora não será mais assim. Por enquanto, o Congresso não está pronto para votar a saída dos EUA da OTAN. No entanto, isso é um certo indicativo das tendências que se observam na política americana. Ou seja, provavelmente por enquanto, os Estados Unidos não vão sair da OTAN, mas a tendência é que a OTAN se torne uma estrutura cada vez mais ilusória e surgirá a questão: será mesmo que os Estados Unidos vão proteger os aliados da OTAN? Por enquanto, no contexto das ações de Trump, tudo isso parece muito estranho. Trump, como sempre, se mete onde não foi chamado. O presidente americano começou a refletir sobre a necessidade de realizar eleições na Ucrânia. Por sua vez, Zelensky respondeu que está pronto para isso, mas a Europa não está. Na União Europeia, declararam que Zelensky é um presidente democraticamente eleito e legítimo da Ucrânia. Ao mesmo tempo, nossos parceiros ocidentais estão convencidos de que novas eleições só serão possíveis quando as condições do tempo de guerra permitirem. O 47º presidente da superpotência IUA voltou a falar bobagens. Em uma nova entrevista a Político, Donald Trump não só surpreendeu com seus conhecimentos de geografia, como também com sua aberta conivência com os desejos russos. Não é a primeira vez que Trump expressa o desejo de realizar eleições presidenciais na Ucrânia. Aliás, essa questão foi levantada logo no início da entrevista de 45 minutos. Sim, eu acho isso. Já faz muito tempo. Tudo isso não está indo muito bem. Sim, eu acho que chegou a hora. Acho que agora é um momento importante para realizar as eleições. Eles estão usando a guerra para não realizar as eleições. Mas eu acho que o povo ucraniano deve ter essa escolha e talvez Zelensky vencesse. Eu não sei quem venceria. Mas eles não tiveram eleições há muito tempo. Sabe, eles falam sobre democracia. Mas em algum momento, isso já deixa de ser democracia. De fato, dizem os analistas, Donald Trump favoreceu o ditador russo Putin, que constantemente acusa as autoridades ucranianas de ilegitimidade. Do Kremlin, já se ouviu mais de uma vez a exigência de que Kiev realize eleições, dizendo que só então, segundo Moscou, haverá com quem assinar documentos de cessar-fogo. No momento, os russos, por meio de enviados americanos, apenas promovem o plano de capitulação. A resposta sobre as eleições pegou Volodymyr Zelensky no Reino Unido, entre reuniões com parceiros. Aos jornalistas, o presidente ucraniano admitiu que está pronto para fazer alterações na legislação nacional e realizar eleições durante a lei marcial no país. Desde que os americanos e europeus garantam a segurança necessária para isso. Por que Trump nos ameaça com eleições, mas Putin não? Mais uma vez, estamos prontos para as eleições. Por que deveríamos ter medo delas? E você, Donald Trump? Garanta que nenhum míssil vai cair aqui. Você garante que, enquanto as eleições estiverem acontecendo, ninguém vai nos atacar? Ou 30 mil pessoas vão ficar sentadas em porões por uma semana, ou até 2, porque a Rússia está nos bombardeando? Olhe para a estação de trem em Fastov. Os Estados Unidos dizem, nós realizamos eleições durante a guerra. Pois é, quando a guerra estava na Europa e na Grã-Bretanha. No próprio território, quando havia guerra, os Estados Unidos nunca realizaram nenhuma eleição. A questão da segurança, segundo os analistas, é a principal que as autoridades ucranianas devem colocar aos parceiros. Além disso, como garantir a transparência da vontade popular não só sob bombardeios constantes, mas também em condições de cortes de energia elétrica. Na Europa, apressaram-se em lembrar Trump de que ele está esquecendo o contexto, enquanto em Bruxelas entendem o que a Rússia está fazendo bem ao lado deles. Já chamamos a atenção para essa questão porque agora são tempos excepcionais. Na minha convicção, o presidente Zelensky é um líder eleito democraticamente e quaisquer eleições devem ocorrer quando as condições permitirem. Segundo analistas, Donald Trump tem uma última chance extrema de pular no último vagão para forçar Kiev a assinar um acordo com Moscou. Agora é o último momento, quando toda a classe política ativa está de férias e a partir de janeiro já começará. A maratona política já entra na reta final no outono. Ou seja, não haverá férias de verão propriamente ditas. Ninguém vai ter tempo para isso. A Ucrânia aparece entre as notícias de que alguém foi pisoteado em algum supermercado na Black Friday e a inauguração simbólica da árvore de Natal no Rockefeller Center. Trump tenta tirar o máximo proveito de dezembro e evitar que esse assunto venha à tona em janeiro, quando jornalistas e políticos voltarem. E estou falando sobre Trump. Vão começar a pressionar para que ele tome uma atitude. De fato, segundo especialistas, os ucranianos precisam resistir até o momento em que a corrida eleitoral envolva totalmente os políticos do outro lado do oceano.
E só então as questões de ajuda e de uma paz justa podem encontrar mais apoio. Notícias sensacionais. A Turquia derrubou um drone sobre o Mar Negro. Para responder à situação, foram mobilizados caças F-16, que estão sob o controle da OTAN e da Turquia. O incidente foi confirmado pelo Ministério da Defesa Nacional da República da Turquia. O objeto aéreo foi identificado como uma aeronave não tripulada que havia perdido o controle. Para evitar qualquer dano potencial, ele foi abatido em uma zona segura fora das áreas residenciais. Curiosamente, o Ministério da Defesa da Turquia não especifica a quem pertencia esse drone e não menciona uma possível ligação com a Rússia. A Turquia está novamente no epicentro dos acontecimentos geopolíticos e está pronta para reunir a Rússia e a Ucrânia à mesa de negociações. A diplomacia turca não conhece tempo nem distância. Isso foi declarado pelo ministro das Relações Exteriores da Turquia, Hakan Fidan. Segundo o ministro, não é por acaso que hoje o ponto de vista turco está sendo discutido do Oriente Médio aos Balcãs. Seja sobre o futuro da humanidade ou sobre problemas regionais, a Turquia sempre teve algo a dizer, e este país sempre teve. E terá sua própria doutrina, que poderá apresentar. Já faz 4 anos que continua a guerra russo-ucraniana, que é um dos problemas mais complexos da nossa região. Istambul continua desempenhando o papel de única plataforma, onde as partes podem se reunir e discutir a situação. Estamos prontos para organizar novamente a mesa de paz. É notável que a Turquia apoia o referendo na Ucrânia. O chefe do Ministério das Relações Exteriores da Turquia destacou que uma série de questões ao término da guerra na Ucrânia só pode ser resolvida por meio de referendo ou eleições. O funcionário também observou que os problemas relacionados à Ucrânia permanecerão em 2026, pelo menos no primeiro e segundo trimestres. Alguns pontos do acordo de paz podem ser resolvidos exclusivamente por meio de referendo, pois pode se tratar de decisões sobre as quais o líder político não desejará assinar sozinho. Além disso, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mais uma vez declarou ao presidente russo Putin que a Turquia está pronta para conduzir negociações de paz para encerrar a guerra russo-ucraniana. Erdogan e Putin se encontraram à margem do Fórum Internacional de Paz e Confiança na capital do Turcomenistão, Ashgabat, e discutiram as relações bilaterais e os amplos esforços de paz para a guerra entre Moscou e Kiev. Ele observou que a implementação de um cessar-fogo limitado, voltado principalmente para instalações energéticas e portos, pode ser útil. O Mar Negro não deve ser visto como um campo de batalha. Essa situação só prejudicará a Rússia e a Ucrânia. Todos precisam de navegação segura no Mar Negro. Isso deve ser garantido. O presidente da Turquia acredita que alcançar a paz não está tão distante. Em particular, Erdogan expressou esperança de discutir o tema do plano de paz entre a Ucrânia e a Rússia com o presidente dos QMSNUA, Donald Trump. Após este encontro com Putin, também esperamos ter a oportunidade de discutir o plano de paz com o presidente americano Trump. A paz não está tão distante. Nós vemos isso. O líder turco também destacou a importância de garantir a segurança da navegação no Mar Negro. Esta região não deve ser usada para acertos de contas. Essa situação não será benéfica nem para a Rússia, nem para a Ucrânia. Isso acontece no contexto de que o Ministério das Relações Exteriores da Turquia declarou anteriormente que uma embarcação estrangeira pertencente a uma empresa turca foi danificada em decorrência de um ataque ao porto de Chornomorsk, na Ucrânia. É notável que desde os primeiros dias da guerra da Rússia contra a Ucrânia, a Turquia utilizou todos os meios diplomáticos para estabelecer uma paz justa e duradoura. Nós trabalhamos juntos. Nossos esforços nessa direção são conhecidos em todo o mundo. De agora em diante faremos todo o possível, guiados pelo lema: na guerra, não há vencedores e em um mundo justo não há perdedores. Ao mesmo tempo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou está trabalhando pela paz e não por um cessar-fogo. A Rússia quer trabalhar pela paz e não por um cessar-fogo com a Ucrânia. Sobre o desejo de Zelensky de realizar um referendo sobre a questão territorial. Se isso for uma razão para fazer uma pausa, isso não vai funcionar para Kiev. Ele também acrescentou que um cessar-fogo na Ucrânia seria uma ilusão e uma lavagem cerebral. É necessário uma paz de longo prazo. A paz na Ucrânia deve ser garantida com garantias confiáveis. É notável que a Turquia esteja pronta para enviar seu exército para a Ucrânia, mais uma facada nas costas de Putin por parte de Erdogan.
Ankara se afasta de Moscou a cada dia e se aproxima de Kiev, de Washington e Bruxelas. Como isso afeta o curso da guerra russo-ucraniana, veja a seguir. Recep Erdogan mais uma vez apunhalou Putin pelas costas. O presidente da Turquia fez isso logo após o último encontro com Volodymyr Zelensky. Na ocasião, ambos os líderes, a portas fechadas, segundo a imprensa, discutiram uma série de questões bastante importantes sobre o cessar-fogo na Ucrânia e as garantias de segurança subsequentes para o governo oficial de Kiev. Tanto o presidente Erdogan quanto seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky declararam que as negociações foram construtivas e positivas, embora nenhum detalhe real sobre as próprias negociações tenha sido divulgado. Isso gerou ainda mais rumores nos círculos políticos, enquanto algumas fontes confiáveis supostamente garantiam que Erdogan tentou convencer Zelensky a aceitar a rendição e concordar com a proposta do Kremlin. Outros, ao contrário, afirmavam que o presidente turco dissuadia o ucraniano do plano de paz de Putin e insistia no aumento da produção militar. Eles também discutiram a crescente cooperação em defesa, afirmando que os resultados dessa colaboração serão visíveis. Durante os primeiros anos deste conflito, Erdogan declarou que era, na verdade, a única pessoa que tinha boas relações tanto com Moscou quanto com a Ucrânia, além de ser membro da OTAN e ter relações estreitas com Washington. No entanto, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. E Erdogan está cada vez menos disposto a continuar mantendo amizade com o sanguinário ditador russo. Após as últimas sanções impostas à Rússia, Ankara já não pode mais comprar petróleo e gás nos volumes anteriores e a preços reduzidos. Ou seja, também não há mais necessidade de bajular Putin e a Rússia. A Turquia não tem nenhuma. Vale ressaltar que nos últimos meses, as relações da Turquia com Moscou parecem ter esfriado um pouco. Erdogan, embora ainda converse com Putin, já não o faz com a mesma frequência de antes. Os encontros pessoais diminuíram. E um dos fatores que contribuem para isso é que, com a eleição de Trump como presidente, a Turquia melhorou significativamente suas relações com Washington. E especialmente os laços pessoais entre Erdogan e Trump tornaram-se muito estreitos. Mas para o Kremlin, a amizade crescente entre Trump e Erdogan é potencialmente desastrosa. Sem a bênção do presidente turco, a Rússia pode perder uma enorme parte das importações paralelas e de bens de uso duplo, entre outros, que são ativamente trazidos também através da Turquia. O processo de restrição e redução dos contatos econômicos com a Rússia está ocorrendo em todas as direções. A Turquia foi o maior parceiro da Federação Russa por muito tempo, não só no setor de energia, mas também com uma quantidade colossal de interação económica. Mas a Turquia também vai reduzir. Quanto à ajuda à Ucrânia, parece que Ankara está dando sinal verde para suas empresas. Após as declarações contundentes do Ministério da Defesa da Turquia sobre o envio de seu contingente para o nosso país. Paralelamente, várias empresas turcas anunciaram o estabelecimento de produção militar conjunta. Portanto, não se descarta que muito em breve sobre as refinarias russas, no fundo das linhas inimigas, voarão não apenas drones ucranianos, mas também aqueles que até recentemente eram amigos do Kremlin. Mísseis e drones turcos. A maioria dos americanos apoia a continuação da ajuda militar à Ucrânia e 79% dos habitantes dos Estados Unidos consideram a Rússia um inimigo. Esses são os resultados das últimas pesquisas sociológicas. E isso mesmo, apesar da guinada da Casa Branca em direção ao Kremlin, vamos apresentar fatos concretos que permitem afirmar que os Estados Unidos e a Europa apoiam a Ucrânia na luta contra a agressão russa, independentemente do que Trump e seu círculo digam ou façam. A União Europeia ampliou as sanções contra a frota clandestina do Kremlin. Mais 5 pessoas e 4 empresas envolvidas no apoio à frota clandestina da Rússia foram incluídas na lista de sanções. São empresários ligados direta ou indiretamente às companhias estatais de petróleo Rosneft e Lukoil. Mais um pacote de sanções mostra que a Europa está do lado da Ucrânia. E nas negociações de paz que estão ocorrendo agora, a pressão deve ser exercida apenas sobre o país agressor e de forma alguma o contrário. Na velha Europa, a Alemanha é o principal motor do apoio à Ucrânia.
O chanceler Friedrich Merz está convencido de que Putin, em sua política externa agressiva, não vai parar na Ucrânia. Por isso, a Europa deve ajudar de todas as formas possíveis a vítima da agressão. Estamos firmemente ao lado da Ucrânia. Para alcançar objetivos comuns e avançar nesse trabalho, continuaremos aumentando a pressão sobre Moscou. E por fim, também tomaremos medidas mais rigorosas contra a frota clandestina e continuaremos a fornecer amplo apoio à Ucrânia. Acima de tudo, queremos usar os ativos russos congelados na Europa para que a Ucrânia possa se defender de forma mais ativa contra futuros ataques russos. Merz está convencido de que Putin está interessado em mudar as fronteiras na Europa e restaurar a União Soviética em suas antigas fronteiras. Merz apontou que isso representa uma enorme ameaça, inclusive militar, para os países que um dia fizeram parte desse império. Analistas alemães previram que o Kremlin estaria pronto para atacar a OTAN em 2029. No entanto, a recente invasão do espaço aéreo da UE, atribuída a Moscou, indica que o Kremlin pode estar se preparando para um ataque mais cedo. Por isso, a Europa é obrigada a ajudar a Ucrânia de todas as formas possíveis. Quero falar com vocês sobre a posição da OTAN e sobre o que devemos fazer para evitar a guerra, antes mesmo que ela comece. E para isso, precisamos compreender a ameaça de forma absolutamente clara. Nós somos o próximo alvo da Rússia e já estamos em perigo. O Reino Unido e a França também defendem uma posição pró-ucraniana ativa. Emmanuel Macron, antes das negociações em Berlim, escreveu que deseja conquistar para a Ucrânia uma paz justa e garantias de segurança. A França está e continuará ao lado da Ucrânia para construir uma paz sólida e duradoura, capaz de garantir a segurança e a soberania da Ucrânia e da Europa a longo prazo. Agradeço a todos os negociadores ucranianos, europeus e americanos que se mobilizaram para alcançar esse objetivo. Para garantir a segurança da Ucrânia em relação aos Estados Unidos, caso um tratado de paz fosse assinado, os líderes europeus realizaram uma série de conversas com o presidente americano. Donald Trump deixará clara a posição da Europa. Estou bastante confiante de que teremos sucesso. E depois da minha conversa telefônica com o presidente Trump, fiquei com a forte impressão de que ele está pronto para seguir esse caminho, juntos conosco. Porque ele sabe que os interesses dos europeus devem ser levados em consideração. E deixamos isso bem claro para ele. A pressão sobre o presidente do EUAFORA para que realize uma pesquisa de opinião na Ucrânia vem de todos os lados. Pesquisas sociológicas recentes nos Estados Unidos mostraram que a grande maioria dos americanos apoia o auxílio integral à Ucrânia. A maioria dos americanos continua apoiando o auxílio militar à Ucrânia, apesar da guinada pró-Kremlin da administração de Donald Trump. Em novembro, o número de americanos que apoiam o envio de armas para Kiev aumentou para 64%. Esse é um recorde desde o início da guerra, segundo uma pesquisa nacional sobre questões de defesa realizada pela Fundação Presidencial e pelo Instituto Ronald Reagan. De acordo com a pesquisa, 79% dos americanos consideram a Rússia um inimigo e apenas 17% a veem como aliada. Mesmo entre os republicanos MAGA, a proporção é de 74% contra 21%. As declarações e ações dos líderes europeus, assim como a pressão sobre Trump, mostram que o mundo civilizado está do lado da Ucrânia. E nesse caso, pode-se contar com um desfecho positivo para o longo processo de negociações? As forças armadas ucranianas continuam avançando em Kupiansk, na região de Kharkiv e em seus arredores. As forças armadas da Ucrânia avançaram no centro da cidade, onde continuam as operações de limpeza. Isso é afirmado no relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Também foi registrado o avanço das unidades ucranianas ao sudeste de Petropavlivka. La narrazione prosegue incessantemente, con il fluire ininterrotto degli eventi che si susseguono e si sviluppano.
tessendo una trama complessa e avvincente che continua a dipanarsi senza sosta, invitando l'ascoltatore a rimanere coinvolto e attento al suo svolgimento. Por sua vez, o observador militar Denis Popovich descreveu a situação atual em Kupinsk, onde as tropas russas estão cercadas, e como as forças armadas ucranianas conseguiram realizar uma operação bem-sucedida. Na verdade, todos viram isso ontem. Acho que não há dúvidas sobre isso. Atualmente, tropas do exército russo estão cercadas nesta cidade e, obviamente, passarão seus últimos dias lá. Embora a limpeza esteja em andamento no local, é impossível prever quando terminará. Toda vez que eu dizia que era em Kupinsk, a situação está se desenrolando a favor das Forças Armadas da Ucrânia e das Forças de Defesa da Ucrânia. 2023. Que uma operação de limpeza está em andamento no local. E temos muita esperança de que haverá boas notícias vindas de lá. O jornalista e combatente da Brigada Kharta, Yuri Butusov, relatou que as tropas ucranianas têm controle total da região, Yubileyny, no sudoeste de Kupinsk. Segundo ele, essa perda de território impedirá que os ocupantes russos mantenham quaisquer posições restantes no sul de Kupinsk. Imagens geolocalizadas, publicadas em 12 e 13 de dezembro, indicam que grupos de sabotagem russos ainda permanecem nas partes norte e oeste da cidade, observam os analistas. Lembrando que em 12 de dezembro, analistas do Deep State informaram que as forças de defesa haviam limpado Kupinsk. A cidade passou para o controle total das forças armadas da Ucrânia. Segundo o especialista, cerca de 200 russos estão cercados. Após isso, o presidente Volodymyr Zelensky gravou uma mensagem em vídeo de Kupinsk em meio à declaração do Kremlin de que os ocupantes supostamente haviam tomado a cidade. Os combatentes se prepararam por vários meses para a operação das forças de defesa da Ucrânia em Kupinsk. As declarações russas sobre a tomada da cidade não correspondem à realidade, embora mais de uma centena de russos estejam lá. Isso foi relatado pelo chefe do Departamento de Comunicação do Agrupamento das Forças Conjuntas, Viktor Tregubov. Essa virada começou em meados de novembro, quando os russos começaram a perder gradualmente sua logística. E cada vez mais, e mais, a situação começou a se assemelhar a um cerco. De acordo com o agrupamento das forças conjuntas, atualmente há de 100 a 200 russos na cidade, que em sua maioria se escondem em porões e construções. Na opinião de Viktor Tregubov, a Rússia se encontrou em uma situação política difícil após a declaração de Putin sobre a suposta captura da cidade. Além disso, o 429º Regimento Independente de Sistemas de Drones, Aquiles, destruiu o tubo que o inimigo usava para infiltrar pessoal em Kupiansk. 3 toneladas de explosivos foram usadas para destruir o tubo. Posteriormente, unidades adjacentes das Forças de Defesa da Ucrânia juntaram-se à operação para destruir o tubo. É notável que o Estado-Maior da Rússia ficou sob pressão devido ao não cumprimento das tarefas em Kupiansk e na aglomeração Pokrovska-Mirnohradska. Agentes relatam caos nos gabinetes e conversas sobre reprimendas vindas de cima. A liderança político-militar da Federação Russa provavelmente entende perfeitamente a situação real na linha de frente, apesar das declarações públicas sobre supostos assentamentos ucranianos já capturados há muito tempo. Tentando ajustar a situação no campo de batalha aos seus relatórios e às declarações dos políticos, o comando do Estado-Maior, sob forte pressão,
lança enormes ondas de seus soldados em ataques, ignorando as perdas recordes dos últimos tempos. Pokrovsk e Mirnohrad e 2 assentamentos que se tornaram símbolo da indestrutibilidade do exército ucraniano. Sobre o que está acontecendo nestas cidades neste exato momento, o próximo material. Os russos estão atacando Pokrovsk com colunas de equipamentos militares. Tentando aproveitar as más condições climáticas, os ocupantes iniciaram o ataque utilizando veículos blindados e motorizados. As forças armadas da Ucrânia, que já aguardavam o avanço dos russos, eliminaram o inimigo quase imediatamente. Os defensores ucranianos informam que o trabalho de destruição dos equipamentos e do efetivo inimigo continua. Diversos componentes das forças de defesa estão sendo mobilizados para proteger a aglomeração de Pokrovsk. O agrupamento das tropas aerotransportadas e de assalto, unidades de assalto, SBS, SSO, SBU, Guarda Nacional e Polícia Nacional. As forças de defesa da Ucrânia controlam cerca de 13 km² do território do assentamento de Pokrovsk. A área total do assentamento é de aproximadamente 29 km². Além disso, o bairro de edifícios de vários andares está sob controle das forças de defesa da Ucrânia. Essas são, de fato, as alturas dominantes e, consequentemente, os combates estão ocorrendo na chamada zona industrial. A logística das Forças Armadas da Ucrânia continua complicada. Para reforçar nossas capacidades de abastecimento, está em andamento uma operação para expandir os corredores logísticos até a cidade satélite de Pokrovsk e Mirnohrad. Os esforços dos ocupantes são tentativas de avançar até Grishino, que é o principal componente logístico das forças de defesa da Ucrânia. Na direção de Pokrovsk, os ocupantes não cessam as tentativas de cercar operacionalmente as forças de defesa da Ucrânia na região de Mirnohrad. O principal objetivo das tropas de ocupação é, mais uma vez, estabelecer controle físico direto sobre as localizações das forças de defesa da Ucrânia. Para conquistar Pokrovsk, o comando russo transferiu reservas operacionais para lá, que também estão sendo dizimadas em tentativas fracassadas de tomar a cidade. Compreendendo isso, os militares russos, temendo serem transferidos para a direção de Pokrovsk, começaram a se hospitalizar em massa. Isso foi relatado pelo movimento partidário OTEG. De acordo com os dados da unidade médica, o número de solicitações dos ocupantes já ultrapassa em muito o normal. Soldados vão em grupos inteiros para o hospital, usando lesões antigas, diagnósticos duvidosos e qualquer pretexto para evitar a rotação. A queda de Pokrovsk não levará ao colapso da defesa da Ucrânia, mas enfraquecerá Kiev em um momento sensível das negociações para o fim da guerra. Sob a égide do Zeposerewa, escreve a Reuters. A principal mensagem que o lado russo está promovendo é que, se a Ucrânia não sair de acordo com os acordos com a Federação Russa, está tomando esses territórios na região de Donetsk à força militar. Os serviços secretos russos estão preparando uma série de provocações tanto em Pokrovsk quanto na direção de Pokrovsk, com o objetivo de acusar os militares das forças de defesa da Ucrânia de usar substâncias químicas tóxicas proibidas. Por mais que digam o contrário, as forças de defesa já estão há mais de um ano mantendo uma defesa ativa. Na direção de Pokrovsk, controlando atualmente 40% da cidade, no centro da qual a bandeira ucraniana está hasteada. Em Pokrovsk, as forças armadas da Ucrânia passaram para o ataque. Na cidade, cerca de 16 km² de território foram libertados em poucas semanas. Além disso, as forças armadas da Ucrânia bloquearam completamente o caminho dos ocupantes para Kupiansk e explodiram o gasoduto pelo qual eles entravam na cidade. As forças armadas da Ucrânia começaram a desocupação de Pokrovsk. Na cidade, em poucas semanas, foram libertados mais de 1,5 dúzia de quilômetros quadrados. E as forças de defesa continuam ampliando o sucesso. Nesta semana, por exemplo, a zona de controle das forças de defesa na cidade de Pokrovsk aumentou pelo menos 3 km². Hoje são 16 km², respectivamente, de um total de 29 km². Essa é a área total da cidade de Pokrovsk. Ou seja, vemos que hoje já mais da metade da cidade está, de fato, sob controle das forças de defesa. Ao mesmo tempo, o inimigo não desiste de tentar avançar nessa direção, como costumam dizer na Roche TV, tendo, no entanto, um sucesso negativo. Mais uma confirmação disso foi um vídeo recente de operadores ucranianos de drones, que, evidentemente, em um único ataque pararam toda uma coluna de equipamentos russos, nos arredores da cidade.
Se eles estão queimando tão forte e intensamente, isso significa que foram destruídos literalmente durante um único ataque rápido. Ou seja, eles foram dispostos em primeiro lugar em uma fileira densa, ou seja, foram atingidos durante a marcha e o ataque foi evidentemente único e simultâneo. Todos os 7 veículos foram atingidos de uma só vez. E isso, mais uma vez enfatizo, não é tudo o que se movia em direção a Pokrovsk, é apenas o que foi capturado pela câmara deste drone. Ao mesmo tempo, o comando ucraniano constata que a intensidade dos ataques a Pokrovsk começa a diminuir. Segundo o comandante-chefe Alexander Syrskyi, isso está relacionado a perdas incríveis nas unidades russas. Ao mesmo tempo, as capacidades de mobilização do Kremlin já não cobrem mais as perdas dos ocupantes na linha de frente, que consistentemente ultrapassam 1000 pessoas por dia. Ela diminuiu justamente porque os russos, realizando, é claro, a reagrupação e a rotação do pessoal, eles hoje já se depararam com o fato de que as perdas são enormes pelas ruínas de Pokrovsk. Eles realmente estão reduzindo a intensidade das ações de combate justamente por parte das unidades russas. Além disso, a destruição do inimigo aqui ocorre não apenas na linha de contato, mas também na fase de formação dos grupos de ataque, assim como a destruição dos estoques dos ocupantes nas unidades de retaguarda da Federação Russa. Literalmente esta noite foi realizado um ataque na direção de Donetsk, inclusive em Pokrovsk, atingindo também os centros de comando da 76ª Divisão Aerotransportada da Federação Russa. É evidente que as perdas entre o corpo de oficiais, como eu disse, certamente reduzem a capacidade de comando das tropas. Mais uma vez, estamos falando sobre a destruição da logística. Isso inclui depósitos, arsenais, munições, equipamentos, tudo o que é necessário para o combate. Uma tragédia à parte para os russos está se desenrolando na direção de Kupiansk. Lá, na véspera, o 429º Regimento Independente de Sistemas de Drones Achilles destruiu um tubo que o inimigo usava para infiltrar pessoal na cidade. Como relataram os militares, durante o reconhecimento foi identificado um canal logístico atípico, mas de importância crítica. Um tubo de gás que o inimigo utilizava para transferir seu pessoal para a periferia norte de Kupiansk. Era uma rota segura que permitia ao inimigo concentrar suas forças, contornando o controle de fogo. 3 toneladas de explosivos resolveram esse problema de uma vez por todas. Além disso, a recente visita do presidente Zelensky a Kupiansk irritou completamente os propagandistas russos, que há mais de um mês vêm afirmando que a cidade sob o controle deles. Nesse contexto, uma verdadeira histeria começou nos canais russos de segunda linha. Afinal, apenas no mês passado, Putin e seus generais declararam pessoalmente que Kupiansk havia sido tomada. Além disso, isso foi feito quase várias vezes seguidas. Agora, pelo menos para explicar de alguma forma, em resposta ao fracasso, blogueiros da Z divulgaram informações, obviamente desinformação, de que supostamente até 4.000 ex-prisioneiros, supostamente armados com equipamentos pesados, atacaram Kupiansk. Esta é a agonia flagrante da propaganda russa. E aqui, mais do que nunca, quero lembrar ao gerente do bunker a sua própria declaração. Os eventos que aconteceram em Kupiansk, inevitavelmente, vão se repetir. E em outros pontos-chave da linha de frente. Talvez não tão rápido quanto gostaríamos, mas é inevitável. E, no geral, isso nos convém. Ao mesmo tempo, para desviar a atenção das forças armadas ucranianas do Donbás, o agrupamento russo se intensificou no sul do nosso país. Hoje, combates intensos estão ocorrendo na direção de Guliai-Poli. Mas apesar de o número de ataques ter aumentado em 20%, as forças de defesa continuam mantendo suas posições. É evidente que a Rússia, na direção de Guliai-Pol, será forçada a intensificar seus esforços ao norte de Guliai-Pol. Este é um ponto-chave para a defesa de toda a área de defesa de Guliai-Pol das Forças Armadas Ucranianas. Ao mesmo tempo, um avanço simultâneo em toda a linha da 5ª Brigada de Assalto Separada e em grande parte da linha da 36ª está se tornando cada vez mais problemático para a Rússia. A dispersão de forças e recursos em uma frente bastante ampla está objetivamente levando gradualmente à diminuição de sua capacidade ofensiva. Ao mesmo tempo, as forças de defesa não deixam de atuar também contra as unidades de retaguarda da Federação Russa, assim como contra o bolso militar de Putin. Assim, na noite passada, depósitos de petróleo e usinas elétricas pegaram fogo na Crimeia ocupada. E o próprio Península foi alvo de um ataque maciço. Em fóruns russos relataram dezenas de mísseis e drones vindos da Ucrânia.
Em particular, o canal Vento da Crimeia informa que em Simferopol, um depósito de petróleo está em chamas na área da usina local. As fotos e vídeos publicados registram um incêndio de grandes proporções. Além disso, há relatos do funcionamento dos sistemas de defesa antiaérea e de explosões em outras cidades da península ocupada. Em Feodósia, Saki, Dzanko e Sebastopol, assim como na região da base aérea de Gvardeyskoe, perto de Simferopol, territórios russos também foram alvo de ataques. Páginas locais relatam ataques à usina elétrica em Smolensk e ao terminal de petróleo em Uriupinsk, na região de Volgogrado. Incêndios irromperam nos locais atingidos. Segundo dados abertos, o terminal de petróleo da LLC Alpha Oil em Uriupinsk possui 18 reservatórios. Ela recebe derivados de petróleo de fornecedores, por exemplo, de refinarias ou por transporte, armazena-os em reservatórios e depois os despacha para entrega posterior aos clientes. Também na noite passada, unidades das Forças de Operações Especiais das Forças Armadas da Ucrânia conseguiram destruir na Crimeia um trem inteiro com combustível para os ocupantes. O ataque foi realizado com os já lendários drones FP-2. Enquanto Putin continua convencendo seu povo de que tudo está sob controle, os economistas russos estão arrancando os cabelos. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra, pois o dinheiro já não é suficiente e os parceiros não ajudam. O povo começa a protestar, o Banco Central começa a vender reservas estratégicas de ouro e Putin começa a ficar nervoso. O que está acontecendo com a economia da Rússia e o que esperar daqui para frente? Sobre isso, a seguir na reportagem. A Rússia está entrando no período mais difícil da guerra e tudo por causa da economia. Decidimos que, entre todas as opções, seria mais honesto, direto e confiável simplesmente optar por esse aumento. Temporário, espero, mas é um aumento. Putin continua convencendo seu povo de que está tudo sob controle e tudo está conforme o planejado. Supostamente há sucessos na frente de batalha e a economia supostamente está crescendo. Além disso, ele declara com ousadia que a Rússia está até pronta para uma guerra com a Europa se for necessário. Mas, na verdade, a situação está muito longe de ser confortável. Na linha de frente, isso ficou claramente demonstrado pela situação em Kupiansk, na região de Kharkiv. A unidade do agrupamento Oeste libertou a cidade de Kupiansk. Ou seja, tudo terminamos completamente. Exatamente, a cidade está sob nosso controle. Ao mesmo tempo, Kupiansk não foi capturada, pelo contrário, os militares russos acabaram cercados lá. E na esfera econômica, os problemas são claramente evidenciados pelo aumento brusco dos impostos. Afinal, é preciso conseguir dinheiro de algum lugar para continuar a guerra. O respectivo plano do governo já está também preparado. Isso é muito importante. Nós já discutimos isso repetidas vezes. Em relação ao aumento do IVA, precisamos garantir que nada vá para a informalidade, que tudo funcione legalmente e que as receitas correspondentes entrem no orçamento. Os especialistas concordam que a economia russa está entrando no período mais difícil desde o início da guerra em grande escala. A Rússia, que antes era apenas um posto de gasolina, agora se transformou em um país que importa produtos petrolíferos leves. Isso se deve em parte às sanções e à chegada de drones ucranianos, que paralisaram 20% do refino de petróleo russo. O aumento dos gastos militares já não estimula a economia e o déficit orçamentário está crescendo, apesar de a Rússia não ter investimentos ou empréstimos estrangeiros. Nem mesmo a China ajudou. A viagem de Putin à China e o pedido aos camaradas chineses para conceder à Federação Russa um crédito de estabilização em Ilan terminou em nada. Ou seja, atualmente a Rússia não possui nenhum mecanismo de captação de recursos externos. E o último fundo com o qual cobriam o déficit orçamentário desde 2022 é o Fundo Nacional de Bem-Estar, que atualmente está praticamente esgotado. Eles começaram a guerra com 12 trilhões, no fundo. Agora, o fundo tem menos de 2 trilhões. Putin queria tanto trazer de volta a União Soviética para a Rússia que nem percebeu como arrastou seu país para esse fundo do poço. Entende qual é o ponto? Por que dizemos que a situação na Rússia é ainda pior? Naquela época, a União Soviética, em grande parte, sobrevivia graças a uma enorme quantidade de empréstimos externos. Ou seja, se você olhar a dinâmica da dívida da União Soviética nos últimos 7 anos antes do seu colapso, ela praticamente crescia de forma exponencial.
A Federação Russa hoje não tem empréstimos. Ela está isolada dos mercados financeiros internacionais. O colapso da União Soviética não aconteceu porque houve uma revolta, não porque houve uma revolução, mas simplesmente porque a economia não aguentou. Por isso, o Kremlin é obrigado a aumentar os impostos e a expandir o endividamento interno, o que alimenta a inflação. Aumentar os impostos sobre as empresas é, de fato, como cortar a galinha dos ovos de ouro, uma fonte vital de prosperidade. Se olharmos atentamente para a situação atual nos setores civis da economia russa, veremos que lá é um verdadeiro e absoluto pesadelo, uma realidade desoladora. Apesar do sistema repressivo, o descontentamento social está crescendo, especialmente nas regiões. O dinheiro para as regiões não está sendo destinado. Olá, Vladimir Vladimirovich. Nós, moradores de casas em estado de risco e pré-risco, residentes da região de Sverdlovsk, cidade de Serov, nos dirigimos a você com um grito na alma e lágrimas nos olhos. E o pequeno negócio? Putin simplesmente está destruindo com seus impostos. Os empresários até pediram a Putin para não aumentar os impostos. É verdade. Mas não foi só o pequeno negócio que foi afetado pela crise. Durante este ano, várias vezes apareceram na mídia informações de que grandes empresas começaram a reduzir seus quadros porque não conseguem pagar salários às pessoas. Nós, equipe da unidade de Nizhny Tagil, da empresa Novolex, trabalhamos no projeto de construção do campo Volkovskaya, terceira fase. Construção de uma usina de beneficiamento para o processamento de minério de cobre e ferro em depósitos de Anadiev, Volkovsky Gyoka, próximo à cidade de Kuchevo. Na região de Sverdlovsk, onde permanecemos até o momento, informamos que esta organização já está há 2 meses sem pagar o adiantamento e o salário. Aqui mesmo, a Avtovaz, que o Kremlin quer apresentar como orgulho da indústria automobilística russa, está perdendo seus funcionários. Só desde setembro, a Avtovaz reduziu o salário de 100 mil para 50 mil. Cancelou os prêmios e as horas extras. As pessoas começaram a fugir da empresa. E os carros estão sendo produzidos em péssimo estado. Eles já quebram nas concessionárias. Neste salão, o seu ficou torrado? Mas não está frito o suficiente. Pátina, mas será que a fábrica se arrependeu disso até o fim? A crise também afetou uma área muito importante na Rússia, a energia nuclear. Na região de Ulyanovsk, aproximadamente 300 trabalhadores da construção de instalações nucleares entraram em greve devido a salários atrasados. Eles também se recusaram a continuar trabalhando. Recentemente, desde junho, temos tido atrasos no pagamento dos salários. Mês após mês, isso se prolonga por um mês e meio. Consequentemente, ocorre um atraso no pagamento de férias e despesas de viagem. Anteriormente, um projeto semelhante foi organizado em Primorie. Eles passaram a noite na fábrica e até ameaçaram pular dos telhados. E tudo isso porque soldadores, eletricistas e montadores foram obrigados a tomar medidas extremas, protestando contra o não pagamento dos salários. E esses são apenas alguns casos entre centenas de outros. O Kremlin tenta extrair o máximo de dinheiro possível dentro do país, por isso já surgem ideias de impostos para quem não tem filhos. Se não aumentam a taxa de natalidade, que paguem também. Então que paguem, meus caros. O quê? Imposto para uma velhice digna caso você não queira ter filhos. Não há financiamento externo. Até mesmo a Rússia, como país posto de gasolina, é obrigada a importar petróleo. Todos os especialistas, sem exceção, estão bastante chocados com essa política do Kremlin. O que dizer do estado da economia russa quando o Banco Central anunciou que vendeu reservas de ouro? O que é interessante é que o humor do povo mostra claramente que eles não estão dispostos a continuar vivendo assim. Segundo os sociólogos, já 88% dos russos querem o fim da guerra, embora ainda em 2022 a maioria apoiasse Putin. Mas hoje em dia todos têm que apertar o cinto. Tanto os operários das fábricas, quanto os russos comuns e até mesmo os militares. Afinal, apesar dos milhões prometidos por assassinatos na Ucrânia, os militares russos muitas vezes ficam sem nada. A guerra já não desperta mais orgulho nem otimismo na população. E o Kremlin entende isso perfeitamente. Mas será que isso impede Putin de arrastar seu país para o fundo e afundar nessa guerra? Quando falamos sobre a Federação Russa, é preciso entender que o que está acontecendo lá agora é extremamente parecido com o que aconteceu na União Soviética, inclusive no que diz respeito à ditadura mais severa
Diz respeito a um fortalecimento muito sério das forças de segurança e, por essa razão, eu não criaria grandes e significativas ilusões de que amanhã a Rússia vai se agitar e sair para algum grande e massivo protesto popular. Por isso, Putin não conseguiu pensar em nada melhor do que garantir a paz para si próprio, para que as pessoas nem sequer pensassem em protestar e rebelar-se. Você sabe quais? Diretrizes orçamentárias. 26º ano? A Federação Russa recebeu o maior aumento de financiamento em comparação com 2025. Esta é a polícia, esta é a Guarda Nacional Russa e esta é a Rospropaganda. Na verdade, o financiamento da propaganda foi aumentado em 1,8 vezes em 2016. Bilhões de rublos. O Kremlin aumenta a pressão sobre o povo, mas ao mesmo tempo entende que o fim da guerra ou a redução dos gastos militares não resolverão todos os problemas de imediato. Afinal, a economia do país tornou-se dependente da indústria militar. E aqui o círculo se fecha. A paz criará novas dificuldades e a continuação da guerra abrirá um terceiro fundo no abismo da crise econômica. Um país que antes estava em desenvolvimento hoje se encurralou sozinho. Parece que nem o próprio Putin sabe agora o que fazer com isso, por isso continua mentindo. E os russos continuam suportando para não irritar o czar Putin. E o que vocês acham dos últimos acontecimentos? Aguardamos seus comentários. O pior ainda está por vir.